Hoje nós vamos aprender sobre o que é separação de frequência, como separar as frequências, como usar o pincel de mistura nessa técnica. Separação de frequência. Alguns fotógrafos sabem o que é, mas não sabem fazer. Alguns fotógrafos sabem fazer, mas fazem no automático, não sabem o que é. Alguns fotógrafos já ouviram falar, mas têm medo de fazer. Se você já sabe o que é ou não acha necessário saber, você pode pular para a segunda etapa desse vídeo. Eu vou deixar a minutagem aqui na descrição. Separação de frequência é uma das melhores técnicas para suavização de pele. Por que uma das melhores? Porque com ela a gente consegue suavizar a pele sem perder a textura, ou seja, sem transformar as pessoas num boneco de cera. Mas vamos começar do básico. O que é frequência? Frequência, de uma maneira crua, é o número de oscilações por unidade de tempo. Luz é uma onda eletromagnética, ou seja, uma imagem pode ser representada por frequências. Vamos pensar nesse gráfico. Vamos pensar assim, numa linha de tempo. Isso aqui é uma linha de tempo. Agora, deixa eu criar outras camadas aqui. Vamos pensar numa onda de frequência baixa. Ela vai se comportar mais ou menos assim. Vai oscilar mais ou menos assim. E assim por diante. Agora, uma outra camada para representar uma onda de frequência alta. Ela vai se comportar mais ou menos assim. A frequência dela vai ser maior. Uma onda alta, tá? Se a gente puder separar essa frequência desta no tempo, a gente consegue trabalhar nelas separadamente. Trazendo isso para a foto, o que na fotografia troca mais de cor? A textura da pele, porque tem uma parte protuberante, uma parte baixa. Uma parte mais clara, um ponto mais escuro. E o que muda mais suavemente de cor? O tom da pele, a própria pele. Então, quando a gente quer suavizar o tom da pele, mas sem perder as texturas, a gente precisa de um processo para separar as frequências. Este é o chamado separação de frequências. O primeiro passo, logo que a gente tira a fotografia da câmera, é ajustar as luzes e as cores. Isso a gente faz no Lightroom ou no Camera Raw. Aqui no Photoshop, o nosso trabalho é remover espinhas, suavizar as olheiras, mexer no Liquify, se precisar. Eu já fiz todas as etapas, vou mostrar para vocês. É a primeira etapa que eu faço. Se você quer saber como eu faço, comenta aqui embaixo. Só depois de tudo isso é que vamos suavizar a pele. Imagine que você quer pintar uma parede, você precisa primeiro alisar essa parede. Então vamos fazer a nossa separação de frequências. Se você chegou até aqui ou pulou direto para cá, não esquece de deixar o like. O primeiro passo é criar uma camada de mesclagem, segurando Shift, Ctrl, Alt, E. É como se você criasse uma nova camada com a informação de todas as camadas que vieram abaixo dela. Ou você pode pensar que você exportou a foto e depois trouxe essa exportação de volta para o Photoshop por cima de todas as outras camadas. Eu vou fazer uma cópia dessa camada com Ctrl J. A camada de baixo eu vou chamar de pele, basta dar 2 cliques em cima dela para renomear. Ou cor ou baixa frequência. A camada de cima eu vou chamar de textura ou alta frequência. A gente vai esconder a camada de cima, clicando no olhinho para ele sumir e selecionar a camada pele, que é a primeira que a gente vai trabalhar. Tá? Você vai ir em filtro, desfoque gaussiano. E nós vamos desfocar a foto de pouquinho em pouquinho, até perceber que toda a textura sumiu. O número que estava aqui estava muito alto. Tá? Esse número vai variar de foto para foto, depende de quantos megapixels tem a foto, depende de quão focada a foto está, tá? Mas vamos começar, eu gosto de começar com um 2. Ó, o 2 eu percebo um pouquinho dos meus poros, um pouquinho mais, 2,5, 3. Ok, eu escolhi 3.
clica em OK e a sua foto vai ficar levemente desfocada. Quando a gente desfoca ela ao ponto de não perceber mais as texturas, a gente removeu as texturas. Agora a gente vai voltar para a camada de cima para remover as cores. A gente vai em Imagem, Aplicar Imagem. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Na camada, a gente vai selecionar Pele, que é a camada que a gente quer remover daqui. Na mesclagem, a gente vai usar Subtrair. Afinal, a gente quer subtrair a camada Pele dessa aqui e ficar apenas com as texturas, ok? Na escala, a gente vai selecionar 2, porque 2 é o valor máximo e a gente quer tirar absolutamente tudo que tem na camada de baixo. Certifique-se que o canal é RGB, ok? Esse número tem a ver aqui com um deslocamento, que deve ser 128. Por que 128? Porque 128 é o valor do cinza neutro, tanto no vermelho, no verde e no azul, quando a gente trabalha com RGB. Quando a gente clica em OK, a imagem vai ficar toda cinza, menos as texturas. Quando a gente muda o modo de mesclagem para luz linear, ele tira todo o cinza neutro e mantém apenas a textura. Eu vou agrupar essas duas camadas e a gente vai ver o que acontece quando eu desativo elas. Nada acontece, porque uma camada complementa a outra. Uma tem a textura e a outra as cores. Então, quando elas se complementam, elas ficam exatamente igual à camada de baixo. Mas, se você desativar apenas um, por exemplo, apenas a textura, tu vai ficar só com a cor. Vai ficar com uma imagem mais desfocada. Se você desativa só a da cor, você vai ficar só com a textura aqui. Agora vamos ver como usar o pincel de mistura na camada Pele. Tá? Então, seleciona a camada Pele, seleciona o pincel de mistura. O pincel de mistura, assim como o pincel normal, ele tem diversas propriedades. Vamos entender o que cada uma delas faz. Ele provavelmente vai estar assim para você. Se tu começar a pintar aqui qualquer área, vamos pintar aqui. Tu vai perceber que ele está adicionando um pouco de vermelho. Mas a gente não quer que ele adicione cor. A gente quer apenas que ele lide com as cores existentes. Basta desativar essa primeira opção. Agora sim, ele vai misturar as cores existentes. Ele trouxe o cinza do fundo, olha, mas não adicionou mais o vermelho. Umidade do pincel. Quanto mais alto o número, mais molhado, mais cor ele vai trazer. Vai se espalhar mais facilmente. Ok? Eu gosto de trabalhar com menos umidade. Geralmente eu trabalho com 5, com 8, no máximo 10. Na segunda propriedade é quantas cores ele aguenta por vez. Geralmente eu deixo aqui em 75. Na terceira é quanto ele mistura a cor selecionada. Mas como a gente desativou a primeira opção, é indiferente o número que eu deixar aqui. Pode deixar 90 mesmo, que é o que deve estar ali. O fluxo é exatamente como o pincel comum. Significa quantas vezes tu vai precisar passar o pincel até atingir a opacidade máxima. Como é que eu utilizo o pincel? Geralmente eu não uso em toda a imagem, só em pontos pontuais que me incomodam, tá? Um deles é esse estourado no meu nariz, tá? Como é que eu resolvo isso? Eu empurro um pouco das cores ao redor para dentro. Então, pega a cor, empurro, pega a cor, empurro. Pego, empurro, solto. Pego, empurro e solto. De todas as direções, ok? Para isso é bom ter uma Wacom. Esse queimadinho do meu nariz aqui, eu também consigo diminuir ele, levando um pouco do tom mais amarelado para lá. Tome muito cuidado para não passar nas linhas e também para não passar em pontos como os olhos, tá? Ou os lábios. Sair carregando tudo, não é legal. Outras coisas que eu gosto de suavizar. Bigode chinês. Eu empurro muito mais de baixo para cima para não deixar a pele da pessoa caída. Mas um pouquinho de cima para baixo também, que eu quero é juntar a transição, torná-la mais suave. Olheiras também você pode suavizar. Essa sombra até que não me incomoda tanto, mas se fosse o caso, você pode pegar a cor mais clara e levar para a sombra.
Parece que não está acontecendo nada, mas se você desativar, você vai perceber o quanto que mudou. Em alguns casos pontuais para suavizar, por exemplo, tinha uns cabelinhos que estavam chegando aqui, eu faço poucos movimentos assim, sem soltar o pincel, mas bem pouquinho, solto, pego de novo. A maior parte eu fico, clico, arrasto, solto, clico, arrasto e solto. Uma coisa muito legal é que você pode também trabalhar no fundo. Por exemplo, eu preenchi com uma ferramenta do Photoshop essa parte aqui e não ficou muito legal as transições. Então eu posso usar separação de frequência para ajeitar isso aqui, trazer um pouco daquela cor para cá, até ficar mais suave. Parece que não aconteceu muita coisa na minha fotografia, mas vamos conferir de perto isto? Como era e como ficou. É assim que eu gosto da minha edição, uma edição que não descaracteriza as pessoas, afinal eu fotografo pessoas. Muito obrigada por ter vindo comigo até aqui, espero que esse vídeo seja de muita ajuda para você. Se tu conhece algum fotógrafo que tá boiando, não sabe fazer a separação de frequência, manda esse vídeo para ele e diz, tem uma guria lá do sul chamada Pietra que tá ensinando aqui de graça. Aliás, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um abraço para vocês e até a próxima.